que você vê quando você olha aquilo que você enxerga? Hoje a gente embarca nessa aventura, que é a aventura da filosofia, em que vocês vão perceber que ela desperta emoções, reflexões e muita perplexidade durante todo o processo de investigação. Hoje a gente vai falar sobre o olhar e como ele conecta a admiração e a reflexão nesse exercício do filosofar, que é basicamente essa condução ou como a gente conduz esse olhar específico para poder então filosofar. A sugestão inicial é tentar observar essa imagem, que é a arte do artista Escher, que se chama A Mão com a Esfera Refletora. Observando essa imagem, surgem logo as primeiras questões. Você observaria o ambiente ao redor se você estivesse sem o auxílio dessa esfera, por exemplo? O que a gente consegue observar quando a gente olha ao redor? Todas as pessoas observam as coisas da mesma forma? Nesse sentido, qual a diferença do meu olhar para o olhar das outras pessoas? Tudo que a gente vê existe de fato? Reparem que essas questões, que têm como elemento fundamental o olhar, fazem a gente pensar sobre o tema que é a investigação ou o investigar. Como que a gente investiga algo? Aqui é importante perceber o modo como as coisas chegam até a gente. E aí a gente percebe que tudo que chega até a gente chega a partir dos 5 sentidos, que são o tato, o olfato, a audição, o paladar e a visão. Quando a gente fala do tato, a gente está falando da nossa pele, ou tudo aquilo que chega até nós na nossa percepção pelo contato da pele. Quando a gente fala de olfato, a gente está falando do nariz e a percepção daquilo que a gente recebe como cheiro. Na audição, a gente está falando das orelhas e como a gente percebe, por exemplo, os sons, os barulhos e os ruídos a todo momento. Quando a gente fala do paladar, a gente está falando da língua e das papilas gustativas, que são esses receptores que vão perceber diferenças que a gente identifica no dia a dia como doce, amargo, etc. E por último, quando a gente fala da visão, a gente está falando dos olhos e, basicamente, da ideia de olhar. Percebam que é por meio desses 5 sentidos que a gente é, de certa maneira, conectado com aquilo que a gente chama de realidade que está fora da gente, percebendo cores, contrastes, texturas, cheiros, formas, sons, sabores, temperatura, etc. O que é interessante perceber aqui é que a filosofia, ela começa com essa espécie de admiração que faz com que o ser humano fique um pouco perplexo diante das coisas que estão ao seu redor. Essa admiração é fundamental, porque é por meio dela que se começa ou que se é possível se encantar curiosamente com aquilo que se desconhece. Essa admiração, ela está conectada precisamente com o nome da filosofia, que foi usado pela primeira vez pelo filósofo Pitágoras, que significa algo como uma amizade ao conhecimento, à sabedoria, ou também uma espécie de amor à sabedoria, ali contida nas palavras philos e sophia. Aqui vale a gente lembrar que essa admiração, ela pode ser entendida como aquela mesma admiração que a gente tem com aquilo que a gente quer muito conhecer. E a gente acaba se apaixonando por essas coisas, por essa realidade. Então, a ideia de filosofia aqui remete exatamente a essa espécie de relação afetiva com a sabedoria. Quando a gente é bombardeado o tempo todo de estímulos nos nossos sentidos, essas coisas, diante dessa admiração própria do ser humano, a gente pode desenvolver essa curiosidade em relação àquilo que eu posso e gostaria de conhecer. Nisso surge essa ideia de uma relação com a sabedoria, que a palavra filosofia imprime muito bem. No final das contas, não muito diferente de vocês, um filósofo é uma pessoa que busca permanentemente estabelecer uma relação de afeto, afetiva com a sabedoria. Não é aquele que detém a sabedoria, mas é aquele que busca constantemente, por causa da sua admiração com o mundo ao seu redor, investigar cada vez mais e estar permanentemente em busca da sabedoria. Para o filósofo Aristóteles, é por meio da admiração que nós, seres humanos, somos levados à filosofia.
a filosofar. Um questionamento que a gente pode fazer é o seguinte: depois que a gente passa da adolescência para a fase adulta, em que momento essa admiração pelas coisas, pelo mundo, vai embora? Por que a gente permite que essa admiração, essa perplexidade diante das coisas desconhecidas e daquilo que a gente não sabe, por que a gente permite que essa admiração vá embora? Para onde ela vai? Antes de sugerir para vocês uma atividade, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não se esqueça de dar o like, seguir, ativar o sininho das notificações para acompanhar essa série de mini aulas aqui de iniciação à filosofia. O exercício básico para a gente pensar um pouco essa ideia de investigar as coisas ao seu redor utilizando o olhar seria a ideia de vocês pegarem um objeto que pode ser um espelho ou até mesmo a câmera do seu celular e tentar se observar as coisas ao seu redor, por exemplo, o seu quarto, a sala onde você se encontra vendo esse vídeo, qualquer espaço que você esteja ao assistir esse vídeo, tentar observar as coisas para perceber como que por meio desse objeto, seja o espelho ou a câmera, você observa esse mundo ao seu redor. Existiram coisas que você admirou? Existiram coisas que você não tinha notado que existia naquele espaço antes de observar com esse instrumento? O que essa experiência, de certa maneira, trouxe de coisa nova para você e o que ela fez você pensar, de modo geral? Para finalizar e refletir sobre essa questão do olhar e da investigação que a gente iniciou a reflexão aqui, eu sugiro vocês assistirem esse vídeo em que pessoas que ou nasceram cegas ou adquiriram a cegueira ao longo da vida falam sobre como elas enxergam a beleza nelas mesmas e o que significa para vocês entenderem essa dimensão também para além do olhar ligado apenas ao sentido da visão. Até a próxima. É tipo um videogame, só que você não joga. Você fica vendo outra pessoa jogar.